A literatura empodera. Quem escreve tem voz, é sujeito da própria história. A literatura resiste. Seja escrita ou falada, luta ao lado da memória contra os infindáveis ataques do esquecimento. Literatura, a cantiga de uma mãe, o lamento de um ancestral, o sonho surrado que perdura. Narrativa que é vida, resgate e herança. Conceição Evaristo, mulher e negra, foi a escritora homenageada da Festipoa Literária deste ano. Ela narra em seus livros o que chama de escrevivência, a escrita que nasce do cotidiano, da vivência pessoal e de um coletivo. Experiência que não se limita ao indivíduo e que marca na pele a história de um povo. Dia 2 de maio, Conceição esteve aqui, no Salão de Atos da URGS, para a abertura do festival. No evento, a autora participou de um painel com Jefferson Tenório, escritor e professor, e Jaride Arraes, escritor e cordelista. O tema do bate-papo foi a trajetória literária de Jaride e de Conceição. Confira. É muito significativo estar aqui como anfitrião da Conceição, recebendo Jaride também. Depois de 8 anos formado por esta universidade e sendo o primeiro cotista negro a me formar aqui, e estar aqui hoje e sobretudo, de tudo que tem acontecido, né, de tentativas de retiradas dos nossos direitos. Então, estar aqui é muito significativo para mim e para todas as pessoas que são representadas, né, as pessoas negras. Bom, mas vamos, então, à nossa grande conversa na Festipoa, na abertura. E eu vou apresentando, então, aqui a nossa primeira convidada, nascida em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Ela é escritora, cordelista, poeta, escreveu um livro chamado As Lendas de Dandara, e também ela criou recentemente uma editora, a Ferina, que depois ela vai falar sobre isso, e ela escreveu um livro maravilhoso chamado Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, né, que ela também vai falar sobre isso. Então, Jaride, muito obrigado por ter aceito o convite da Festipoa, né, e estar aqui. Tá? Como não aceitar, né? Como não aceitar? Estou quase morrendo aqui. E a nossa homenageada, então, da Festipoa, a Conceição Evaristo, né, que dispensa apresentações, mas é bom a gente saber algumas informações, né, assim. Nascida, então, em Belo Horizonte, ela foi para o Rio de Janeiro na década de 70, se formou em letras na UFRJ, depois fez o mestrado e é doutora também em letras pela Universidade Federal Fluminense. Tem vários livros publicados, entre eles o romance Ponciá Vicêncio, o livro de contos Olhos d'Água e o recente livro Histórias de Leves Enganos e Parecenças. E são obras, então, que trazem profundas reflexões sobre a condição da mulher negra, e daí o conceito escrevivências, além de outros temas como gênero, ancestralidade, os mitos de matriz africana. Foi vencedora de inúmeros prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti, é reconhecida internacionalmente. Este fenômeno literário, Conceição Evaristo, muito obrigado por ter aceito o convite da Festipoa de ser homenageada dessa edição. Eu que agradeço a homenagem, o acolhimento. E, para começar a nossa conversa, vou fazer a primeira pergunta para a Conceição e já estendendo também para a Jaride. Conceição, diante desse quadro político, desse cenário que nós estamos vivendo, de tantas violências, de conservadorismos, de retiradas de direitos, o que pode a literatura contra todo esse cenário? O que pode a palavra? A palavra pode alguma coisa em relação a tudo que está acontecendo? Boa noite a todas e a todos. Eu vou logo para responder a pergunta, porque senão eu começo a trair a minha emoção. A palavra literária, ela pode, desde que ela não seja uma palavra sozinha. Eu acho que a palavra literária, se ela corresponder, ou se ela vier marcada por uma voz coletiva,
eu acho que essa palavra, apesar de todas as dificuldades, ela tem um poder de comendo pelas beiradas. Eu acho que uma das táticas que os povos subalternizados aprenderam a fazer com uma certa eficácia é começar comendo pelas beiradas. E acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem que se afirmar dentro do pouco espaço que nos é dado, porque cada vez mais o círculo se fecha. E aí, dentro desse círculo, todas as brechas que a gente puder aproveitar, todas as fendas, eu tenho dito muito que os povos subalternizados, nós aprendemos aquela máscara de Anastácia, né? Nós temos a experiência de falar pelos orifícios da máscara. E nós falamos com tanta veemência, enquanto eles acham que nós estamos em silêncio, que chega um momento que a gente estilhaça a máscara. E é sempre um eterno recomeçar, um eterno recomeçar. E acho que a literatura que nasce dos povos subalternizados, a nossa voz, quando ela se torna também texto literário, ela incomoda, como comove, como convoca. Eu acredito na força da literatura, mas uma literatura que esteja comprometida com o coletivo. Eu acho que eu sempre falei muito isso, né, em todos os eventos que eu já participei, mas sempre é bom repetir. A minha experiência com a literatura, eu acho que ela por si já fala o quanto a literatura é política, porque eu estava falando isso para a Conceição hoje. Enquanto eu descobri a literatura escrita pelas mulheres negras, eu me descobri enquanto mulher negra. E foi uma troca que dependia uma da outra, né? Meu pai e meu avô são poetas e eu cresci lendo, né? Li muito, muito mesmo, mas li muito homens brancos, né? E poucas mulheres, mas muito mais homens brancos. E a primeira escritora negra que eu li na minha vida, que eu descobri, eu tinha 19 anos de idade. Descobri porque fui pesquisar sozinha, né, por conta própria, fui pesquisar. E é muito grave você parar para pensar que uma pessoa que tinha acesso à literatura, que estava numa casa de poetas, só descobriu escritoras negras com 19 anos de idade, porque foi sozinha pesquisar, né? E uma dessas autoras que eu descobri foi a Conceição. E ainda bem que eu já chorei no carro, do lado dela, já chorei na mesa do almoço, senão eu estava aqui toda me tremendo, já estou tremendo, né? Mas senão eu estava aqui soluçando. E foi a Conceição, uma dessas escritoras que eu descobri, e por causa dela, eu me autorizei a me reconhecer como escritora, a escrever e a compartilhar as coisas que eu escrevia. Né? E não só isso, a entender a potência e o que a minha escrita podia ser, né? Sempre com a consciência de que o que eu escrevia e a minha carreira como escritora não era algo só sobre mim, né? Isso é algo que eu tenho que me apoiar constantemente, porque o mercado editorial, o mundo da literatura é um mercado racista, machista, transfóbico, com todos esses cercos fechados, com todas as portas fechadas. E isso para mim, continua sendo dessa forma, embora eu tenha conseguido chegar em vários lugares, não é à toa que eu estou aqui hoje, né? Eu considero isso o ápice da minha vida, mas eu estou falando isso com toda sinceridade. Mas ainda é muito difícil, né? Ainda existe muita ignorância no sentido de ser ignorada, né? Eu sempre digo que uma escritora negra, ela tem que saber
a primeira coisa que ela tem que saber é que ela vai ser ignorada. Então, quando eu escrevo, quando eu compartilho o que eu escrevo, eu sempre me fortaleço na certeza de que isso não é só sobre mim. É por isso que eu continuo, mesmo nos momentos que eu fraquejo, que está difícil, eu penso, isso não é só sobre mim. Do mesmo jeito que Conceição, que Cidinha da Silva, Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro, que elas abriram as portas para mim, quando a existência delas foi aquilo que me autorizou a ser escritora, eu tenho confiança de que o meu papel também é esse, né? Não porque eu me considero importantíssima, mas eu acho que essas pequenas coisas vão inspirando outras, né? Eu acho que a gente vai se encorajando, vai dizendo que sim, a sua escrita é válida, sim, o que você escreve é importante, sim, há pessoas que querem ler. Não, você não precisa de validação da academia, do mercado. Se ninguém quer te publicar pelos meios tradicionais, se autopublique. Foi assim que eu comecei, com cordel, com zine, com livro autopublicado. Eu acho que essas são todas estratégias válidas e muito políticas, porque você toma o controle da sua própria voz, da sua própria palavra, e, principalmente para pessoas negras, não tem nada mais poderoso do que isso, de você ser dono da sua própria palavra, né? Então, eu acho que isso é política pura, né? E eu acho que a literatura, ela reflete o mundo. A literatura, ela analisa o mundo, ela cria um novo mundo, ela nos faz suportar o mundo, ou ela nos ajuda a explicar por que a gente abandonou o mundo. Então, eu não vejo como negar a política disso. Conceição, quando vai ser o chá lá na ABL? Como que é? Quando vai ser o chá lá na Academia Brasileira de Letras? Como é que começou essa história, né, da candidatura e agora ganhando esse movimento bastante grande em todo o Brasil? Como é que começou isso? Pois é, né? De vez em quando, algumas pessoas brincavam comigo. O seu próximo caminho vai ser academia, coisa e tal. Como são pessoas assim muito próximas, né? E são pessoas minhas leitoras, e aí a gente já confunde gostar da escrita da pessoa, gostar da pessoa, e aí fica tudo muito afetivo, né? Eu sempre tomei isso como brincadeira. Quando foi sei lá, acho que não tem uma semana mais ou menos, uma repórter, acho que é da Band News, me ligou falando, aí ela contou toda a história da rede social, porque eu visito muito pouco o Face. De vez em quando eu olho o Face. Tem o Face agora, eu estou metidíssima, tem Instagram. A minha sobrinha faz para mim, mas eu mesma não consegui acessar meu Instagram ainda. Eu sei porque a Ludmila, que está me assessorando junto com a Islene, elas me contam. Aí vem essa repórter e falou, pois é, seu nome está sendo um dos mais cotados e coisa e tal, o que a senhora acha e coisa e tal. Aí eu me entusiasmei, gente, eu fiquei numa mitideza. Aí eu falei, tá, eu vou me candidatar assim. E estou pensando realmente em me candidatar. Por quê? Porque qualquer lugar e todo lugar nesse país é nosso. Entende? Então, eu me sinto no direito de candidatar. Agora, se vou levar, e é uma outra história, né? É uma outra história. Mas eu acho que eu posso participar, sim, dessas regras do jogo. E posso participar principalmente porque eu não estou sozinha. Eu acho assim, essas vozes que me sustentam aqui fora e que, por mais entusiasmo que a gente tenha, quem vai decidir é lá dentro, né? Quem vai decidir é lá dentro. Mas esse momento é muito significativo, porque a academia vai tomar consciência que existe uma escrita negra, entende? Que existe uma escrita de mulheres negras. Então, claro que eu quero estar
mas se eu não conseguir, alguma coisa a gente já deixou para a academia pensar. Não só na escrita de Conceição Evaristo, mas na escrita, nessa autoria negra, de homens e mulheres brasileiras. Então, eu acho que uma entrada de uma mulher negra na academia, eu acho que redime muito das nossas e dos nossos que ficaram para trás. Então, eu vou me candidatar e conto com bons fluidos de todo mundo, mas não somos nós que vamos decidir. Isso tá muito explícito na minha cabeça, entende? Eu acho que a gente está se, como é que fala, tá se concorrendo a um jogo que não somos nós que detemos as regras. Então, eu estou indo muito lúcida para o que... quem eu estou vendo ali? Eu estou muito lúcida para o que der e para o que vier. Bom, se depender da Petrolina, eu entro. Conceição, o conceito escrevivência, ele vem sendo adotado assim, enfim, no meio acadêmico, as pessoas têm recorrentemente falado desse termo e desse conceito. E a minha pergunta, esse conceito de escrevivência, ele também poderia ser aplicado em outro contexto que não fosse o contexto das mulheres negras ou o contexto das mulheres indígenas, por exemplo? Ele pode se expandir nesse sentido? Pode. Eu acho que ele é um conceito que, aliás, quando eu falei o termo escrevivência, eu não pensava que ia dar tanto assunto assim, né? Tanto pano para manga, mas ele pode ter pensado, sim, em outras situações. As mulheres, essa autoria branca, elas produzem uma escrevivência a partir do lugar de pertencimento delas. Elas produzem uma escrevivência, sim. Só que, por exemplo, essa escrevivência, eu acho que esse conceito pode pertencer, e, aliás, eu diria até que pertence profundamente, por exemplo, a uma escrita indígena. Porque, na verdade, esse conceito ele nasce querendo criar um contradiscurso a tudo que a literatura vem sendo dito de nós, mulheres negras, né? Ou de nós, não só mulheres negras, mas homens negros também, crianças negras também. Então, quer dizer, quando mulheres negras estão produzindo uma literatura, e aí a gente pode pensar também numa contranarrativa, né? Essa escrevivência, a gente pode pensar numa contranarrativa do que justamente o que eu estou falando, do que essa literatura já canonizada pensa sobre nós. E, na verdade, eu tenho dito também que a imagem geradora desse termo escrevivência é uma imagem fundamentada numa situação histórica das mulheres africanas e suas descendentes escravizadas. Quer dizer, quando eu lembro que as africanas e suas descendentes escravizadas dentro da Casa Grande, a palavra delas tinha que ser usada, era uma palavra também que era escravizada tanto quanto ao corpo, porque uma das funções dessas mulheres era contar história para ninaus da Casa Grande. Então, a nossa escrevivência, hoje, nós não temos essa obrigação e nem queremos contar história para
adormeceu-os da Casa Grande, e justamente para incomodá-los em seus sonos injustos. Então, o pano de fundo, a imagem que fecunda o termo é justamente essa imagem dessa mãe preta que tinha de contar a história para adormecer-os da Casa Grande. Então, essa escrevivência ela pode ser, sim, pensada em outras situações, mas ela tem uma situação muito específica da onde ela tem um lugar, né, um ponto original, que é o ponto da nossa condição de mulheres negras na sociedade brasileira, né? E outro dia também alguém conversando sobre a escrita do eu me perguntou: a escrevivência ela poderia ser pensada enquanto escrita do eu? Até certo ponto poderia, mas eu acho que a escrita do eu, ainda a autoficcionalização, ainda é uma escrita que me parece centrada quase que numa história meramente pessoal. Então, a escrevivência ela abarca muito, eu não quero perder esse sentido do coletivo. Quer dizer, quando se lê Ponciá Vicêncio, qualquer uma de nós pode reconhecer uma história coletiva de Ponciá Vicêncio. Então, a escrevivência, para mim, ela pode diferenciar dessa autoficcionalização, porque não é só isso, é muito mais, né? Mas ela pode ser pensada. Há pouco tempo, também lá no Rio, uma menina fez uma dissertação de mestrado que ela pensava a escrevivência a partir de fotos. Como uma fotógrafa negra apropriaria de uma imagem de uma cena negra. E ela caminha por um percurso que ela vai dizer que essa fotógrafa negra se apropriaria dessa forma, de uma maneira diferenciada de um fotógrafo branco. Não se discute aqui qual imagem é mais bonita. Se discute justamente, né, de que lugar essa imagem estaria sendo contemplada. Jaride, você começou, então, a fazer uma busca, né, de mulheres negras, né, na história, na literatura. Queria que tu falasse como é que foi esse início, né, de ter feito as lendas de Dandara e depois ter chegado na história das mulheres negras brasileiras e como foi ficcionalizar essas histórias, né? Além da pesquisa que tu fez, que durou bastante tempo, como foi esse processo, então, de procura e depois de ficcionalização? As lendas de Dandara, ele surgiu de uma revolta minha, que eu sou bem revoltadinha, né? Eu escrevia na revista Fórum, eu era colunista na revista Fórum, fui até 2016. E eu lembro que foi em 2014, Dia da Consciência Negra, eu fiz um artigo que o título era E Dandara dos Palmares, você já ouviu falar? Que era justamente falando de zumbi, mas questionando se tinham ouvido falar de Dandara, né? E teve muitos comentários debochando e falando que Dandara ela é só uma lenda. E isso me provocou muito, porque eu nunca tinha ouvido falar de nada sobre Dandara, né? Na escola, na mídia, em lugar nenhum. E fiquei com essa coisa que era só uma lenda me remexendo, né? E decidi, bom, se ela é só uma lenda, então eu tenho que escrever as lendas dela, porque nem isso a gente tem. E decidi escrever as lendas de Dandara. E coloquei um prazo para mim, isso foi em novembro, né? E coloquei o prazo de que até julho de 2015 eu queria lançar esse livro. A louca, né? Faz tudo o contrário, né? Antes de escrever. E aí eu escrevi o livro. Só que eu não tinha editora, não tinha nada disso. Eu escrevia cordel até então, foi um livro de prosa. E
E aí me deparei com todas as dificuldades que existiam de publicar um livro, principalmente sendo uma jovem autora estreante, né, nos livros e tudo. E, na época, eu era blogueira da Fórum, e era uma das blogueiras que mais dava audiência para a Fórum. E aí, naturalmente, eu ofereci o livro para a Fórum, né, porque a Fórum publicava livros. E aí me disseram que nunca mais iam publicar livros, porque não tinha dinheiro para publicar livros. Bom, tudo bem, já que é assim. E aí fui escolher o caminho da independência, de me autopublicar. Nesse processo, eu continuei pesquisando, né, tinha poucos dados sobre Dandara. E, enquanto estava lá quase terminando o livro, a Fórum publicou o livro do Alex Castro, que eram textos dele que estavam publicados de graça na internet. E isso foi uma das primeiras demonstrações que eu tive do machismo e do racismo do mercado editorial, mesmo quando inserido no campo de esquerda, né? Que foi para mim, bem ilustrativo. Mas eu estava muito focada nisso, porque tinha muito pouco sobre Dandara e muita coisa no campo realmente de que ela era só um mito. E então não tinha quase nada, ninguém nem sabe se ela nasceu no Brasil, ou se nasceu em algum país da África e foi trazida. Então eu tomei a liberdade de inventar tudo isso, né? Então eu inventei que ela foi criada por Yansan e trazida por Yansan para o Brasil, e Yansan deixou ela na mata, e uma mulher negra que fugia da Casa Grande encontrou ela, levou para o Quilombo dos Palmares. Então tem toda uma história, todo mundo tem nome africano, porque eu me recusei a colocar nomes de origem cristã e portuguesa nos personagens. Tudo é muito pensado para propor uma reparação histórica com esse livro, né? Para fazer tudo aquilo que eu nunca tive acesso na minha infância, na minha adolescência e na literatura. E esse livro foi o livro que esgotou, independente. Depois foi publicado pela Editora de Cultura, está na 3ª tiragem agora, e ele está sendo traduzido agora para o francês, pela mesma editora que traduziu a Conceição, a Anacoana. E eu acho ele muito simbólico do que é o nosso resgate da nossa história, da nossa escrevivência, da nossa oralidade, né, da história das mulheres negras, que foi propositalmente apagada, né, mas que a gente resgata mesmo assim e preserva. E, nesse meio tempo, eu já estava pesquisando outras mulheres negras que também marcaram a história do Brasil e que foram esquecidas, não por nós, mas pela historiografia oficial, pela mídia, e publicando em cordel, né, em folhetos de cordel. E vendendo muito cordel, as pessoas usando nas escolas. E, à medida que eu ia publicando, as pessoas de outras regiões do Brasil, tipo Tocantins, tal, me mandavam novas sugestões de nomes. Aqui no Tocantins a gente conhece uma Maria Aranha, que foi líder quilombola. Aí eu ia lá e tentava pesquisar, achar trabalho acadêmico. E era muito custoso, porque não tem dados, não tem registro, é muito difícil. Mas foram 3 anos de pesquisa, né? E eu não sou uma pessoa acadêmica, mas eu fiz esse esforço porque eu achava que a gente merecia dados, de fato, né, que sustentassem nossas histórias também, porque de todos os lados tentam deslegitimar, né? E também misturei um pouco do que se fala sobre essas mulheres, né? Então, no caso de uma mulher do Espírito Santo, que era Zacimba Gaba, um pouco do que se fala lá, né, entre as pessoas e parte da pesquisa acadêmica. E aí, depois de muito tempo, a coleção foi muito sucesso, a gente transformou em livro, para o material ficar mais robusto, né, porque era muito usado em escolas. E acho que a maior beleza disso é como as pessoas começam a resgatar essas histórias, né, que não eram conhecidas. E aí, no final do livro, eu proponho um pedacinho assim: conte aqui a história de uma mulher negra que marcou a história do Brasil ou a sua história. E aí eu começo a receber história de mães, de avós, e em breve eu vou publicar também, porque eu acho que a gente tem que reconhecer essas mulheres hoje, agora, e principalmente enquanto elas ainda estão vivas, né? Porque são mulheres que marcaram a nossa história, né? Assim como a Conceição está marcando a nossa história agora, é uma das nossas heroínas. Então, eu acredito muito nisso, que a gente tem que reconhecer aqueles que vieram antes
e que abriram os caminhos, muitas vezes no facão, né? Tiraram a mata aí para a gente poder passar hoje. Acredito muito nisso, né? Sou muito grata a isso. Então, foi esse processo de pesquisa e de valorização do cordel, né? Que é um tipo de literatura muito marginalizado e colocado no campo do folclore, que, por si, não é um problema, não acho que o folclore é uma coisa menor, porém, a literatura acha, a academia acha, e eu acho que minha luta é para conseguir colocar o cordel em campo de igualdade com a poesia, que não é cordel, né? É tão poesia quanto outros tipos de poesia. Então, acho que é uma junção aí, porque a pessoa quer fazer as coisas difíceis, né? Quer complicar. Então, são duas lutinhas assim paralelas para fazer as coisas, mas eu me orgulho muito, porque foi isso que me fortaleceu para escrever, para me encontrar, olhar no espelho e encontrar o meu lugar, né? Saber que eu sou uma mulher negra de pele clara, eu reconheço o lugar que eu tenho em relação a mulheres negras de pele escura, mas eu também tenho o meu lugar e eu tenho que usar o meu lugar para lutar, para fazer com que nossa luta seja ouvida, né, para que caminhos também sejam abertos. E essas mulheres desse livro foram mulheres que me fizeram me encontrar e me fortalecem todos os dias. Conceição e Jaride, a Ana Maria Gonçalves, autora de um Defeito de Cor, ela deu uma entrevista na revista Cult, em que ela dizia que, depois que ela escreveu o Defeito de Cor, né, aquele livro monumental, né, ela teve uma espécie de paralisação, ela não conseguia escrever outra coisa por não conseguir se livrar, digamos assim, do livro anterior. E ela explicou depois que isso acontecia porque ela via o fazer literário como algo evolutivo. Ou seja, um livro tem que ser sempre melhor que o outro ou tem que ficar no mesmo nível. E eu queria saber de vocês se isso é um medo que acomete vocês nesse sentido. Depois de Histórias de Leves Enganos e Parecenças, você se põe essa angústia de ter que fazer um livro tão bom ou melhor que os outros? Olha, para mim, isso foi... quando eu lancei Ponciá Vicêncio, eu já tinha escrito Becos da Memória. Becos da Memória eu escrevi bem primeiro. E lancei Ponciá Vicêncio. Então, quando Ponciá Vicêncio teve aquela recepção muito grande, me incentivou a lançar Becos da Memória. E também porque aí a editora me chamou e tudo para eu lançar aqui. Ponciá Vicêncio, eu banquei, né, a primeira publicação, então eu lancei Becos da Memória. Eu tive muito receio de Becos, como é que seria essa recepção de Becos da Memória, porque é um outro livro. Eu fiquei pensando, se as pessoas vão ler Becos pensando em Ponciá Vicêncio, não vai dar certo. Aí, depois, Becos da Memória foi muito bem aceito também. Me surpreendeu que, às vezes, algumas pessoas me diziam eu gostei mais de Becos do que de Ponciá Vicêncio. Então, eu falei, bom, então, Becos da Memória também agradou. A partir desse momento, eu não tive mais nenhuma preocupação, não. Aí teve a coletânea Olhos d'Água, que já eram contos também conhecidos em Cadernos Negros, com alguns inéditos. Aí veio Em Submissas Lágrimas de Mulheres, também, que eu não tive nenhuma preocupação, não. E depois, Poemas da Recordação, e depois veio História de Leves Enganos e Parecenças, que é totalmente diferente, né? Uma outra estética, uma outra composição dos que vinham anteriormente. Eu não tenho tido essa... Não, eu pensei, gente, o que vai acontecer com a História de Leves Enganos? E ainda está acontecendo. História de Leves Enganos é um livro que ainda está se fazendo como um texto que está sendo lido. Eu não tenho essa preocupação, não tenho mesmo.
Cada livro que a gente escreve, eu acho que é um livro. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que todos, quer dizer, quem pegar todos os meus livros, percebe que tem um projeto de escrita ali. E um projeto cujo pano de fundo é a nossa história. E outros, estou com 2 romances começados, um livro de contos, mas eu não acho que cada livro tem que superar um texto anterior, não. Eu acho que cada livro é cada livro, e também depende muito do leitor. Alguém pode gostar intensamente do primeiro livro que você escreveu e odiar o último. Então, não acho que tem essa... Sem sombra de dúvida, o exercício da escrita, se você vai desenvolvendo esse exercício da escrita, você vai, como é que fala? Atingindo, talvez, ou tendo uma outra percepção do seu próprio modo de escrita. Mas eu não sei se é... Não. Por exemplo, eu gosto muito de Toni Morrison. Para mim, Toni Morrison, se ela escrevesse só O Olho Mais Azul, eu já dava o Nobel para ela. Não precisava dela escrever mais nada. Mais nada, entende? E ela escreve, eu acho que a produção de Toni, ela está sempre conclamando, né? Mas essa questão de pensar a escrita como evolução, eu não consigo... Isso não me preocupa, não. Jarid? Bom, meu trabalho é um pouco fora da curva, assim, porque até então eu publico mais cordel, e eu acho que eu não recebo muitas críticas quanto à estética do cordel, porque a crítica não tem muita especialização em cordel, né? A academia ignora muito cordel, então eles não estão capacitados a criticar cordel. Então, acaba que acontece isso, né? Mas agora eu vou publicar o meu próximo livro outro tipo de poesia, não é poesia de cordel, e eu estou um pouco nervosa com como vai ser, porque as pessoas que me leem, me acompanham, elas me acompanham porque eu escrevo um certo tipo de coisa, né? Que meu trabalho é muito de resgate de memória, de realmente trazer mulheres negras de uma forma de resgate histórico e tudo. Então, e sempre com um discurso bastante político e muito didático de usar em escola. Então, é um tipo de trabalho bem característico, né? E esse meu próximo livro já não é tão assim. Ele é ainda um livro muito político. Todas as poesias são muito políticas, mas é uma nova estética, uma nova linguagem. E eu compartilhei recentemente um poema que foi muito, muito bem recebido, eu fiquei muito feliz. Mas o livro é todo muito diferente e eu me aventurei a ilustrar. Acho que ilustrar até é uma bondade, né? Falar assim, porque eu só estou falando porque me obrigaram a dizer que é ilustrado, mas é só uns negócios feios lá que eu fiz. É feio mesmo, gente, porque a ideia era ser feio, que é com carvão, tá? Então, vai ser uma experiência bem nova. E eu sou uma pessoa assim, eu sou muito insegura com muitas coisas. Com cordel eu não sou. Porque é uma coisa muito política para mim, é uma coisa que vem da minha família, desde criança. Então, eu tenho muita segurança com cordel. E eu me armo, né? Eu me coloco minha armadura. Então, nisso ninguém mexe. Mas, com as outras coisas, eu sou muito segura, eu sou muito chorona. Vocês dá para ver, né? Que eu estou aqui toda... Mas, então, eu estou curiosa, estou ansiosa. Mas é um livro que eu fiz com muita sinceridade, né? Então... Vamos ver no que vai dar. E eu espero trabalhar mais com esse tipo de coisa daqui para frente também, porque eu sempre quis fazer isso, né? Não vou largar o cordel, óbvio, vou até publicar uns cordéis novos em breve, mas eu não acho também que isso tem que ficar pensando em escrever sempre melhor, porque o que é melhor? O que é pior? O que é evoluir? Eu acho isso uma grande besteira. Eu sou a pessoa mais iconoclasta que existe assim, no mundo, até demais às vezes. Alguém tem que ficar, calma, Jarissa. Então,
como a Conceição falou, cada um vai gostar de uma coisa, se identificar, é muita identificação, é muito sentimento, né, que vai te tocar quando você lê. Então, mas eu entendo o que a Ana Maria falou, porque aquele livro é um épico, né? Aquele livro ali, meu Deus. Então, eu entendo o peso daquele livro para ela, porque realmente aquele livro ali que livro não dá porra. E o interessante é que eu já ouvi outros textos de Ana, já tive a oportunidade da gente conversar, né? E ela é de uma potência imensa, então não dá para ela ficar nessa preocupação, não. Ela já tem projeto de outros textos, eu acho que ela já tem até outros textos. E a gente está aí aguardando, né? Em relação aos mitos, né, a gente conversou hoje no almoço, e foi um almoço muito emocionante, ao mesmo tempo muitas risadas, né? Mas chegou um momento em que a Conceição falou de como os mitos de matriz africana eles sofrem um apagamento, mas mesmo assim eles conseguem ultrapassar o tempo e chegar até as novas gerações. E aí a gente chegou a falar sobre a Ponciá, o início, né, da Ponciá Vicêncio, em que a Ponciá então quer passar por debaixo daquele arco-íris. Então, queria que tu falasse um pouco sobre essa história que é tão bonita, como foi a criação, né, desse início e como esses mitos atravessaram o tempo e chegaram, então, até a tua escrita. Vocês devem se lembrar que o Ponciá Vicêncio, né, o texto inicial é Ponciá Vicêncio assentada, olhando o arco-íris pela janela. E ela relembra da infância dela, que ela cresceu escutando... Aliás, ela relembra da infância, do medo que ela tinha de passar debaixo do arco-íris. Na verdade, esse texto ele é muito baseado numa crença, né? Eu não gosto muito da palavra crença, não, mas saiu. Mas ele é muito baseado... porque a gente está contaminado, né? Por mais que a gente queira ficar livres de determinadas palavras, mas elas estão impregnadas no nosso vocabulário, e a gente sabe que que as palavras, como é que fala, tem uma ideologia, né? Então, Ponciá Vicêncio cresceu com aquele medo. Não, aí ela relembra dela passando debaixo do arco-íris. Na verdade, eu cresci também ouvindo isso, que menina que passava debaixo do arco-íris virava menino. Quem é menina? Carolina Maria de Jesus em Diário, acho que é em Diário de Bitita, né? Acho que é em Diário de Bitita, ela vai dizer isso também. Não sei se essa fala, né, foi só em Minas ou se ela é comum. Bom, então eu cresci escutando isso, escrevi Ponciá Vicêncio, o livro abre e termina com arco-íris e coisa e tal. A minha família é extremamente católica. Minha mãe não sabe nada de religiões de matrizes africanas. Mas só que a gente vive o que Leda Martins, o que Helena Teodoro, o que Edmilson Pereira de Almeida vai chamar de um catolicismo negro. Se apropria dos mitos católicos e todo ritual é um ritual marcadamente africano, a ponto que em algumas canções de congada, ao mesmo tempo que fala de Jesus Cristo, fala de Zambi. Aí eu escrevi o livro e coisa e tal. Eu vou para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro que eu vou conhecer o candomblé, que meu marido era de candomblé e coisa e tal, e que eu fui conhecer o mito de Oxumaré, que é um orixá que metade do tempo, um determinado período, ele é um orixá masculino e determinado período ele é um orixá feminino. Mas esse conhecimento também ficou aqui e a história de arco-íris ficou ali. Eu não consegui fazer a junção. Quando um dia, depois de Ponciá Vicêncio escrito, Ponciá Vicêncio foi um livro que foi guardado 8 anos para ser publicado. Depois de Ponciá Vicêncio escrito, eu estou no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, e eu vi um arco-íris.
eu fui tomada de uma emoção muito grande, porque eu lembrei dos arco-íris de minha infância e lembrei também da fala que viraria menino. E aí, naquele momento, eu falei, gente, isso é um mito de Oxumaré. Quer dizer, por mais que a religião católica ou o cristianismo tenha sido imposto aos africanos e seus descendentes, e que nós assumimos esse catolicismo, mas nós perdemos a origem do mito. Quer dizer, quando minha mãe falava isso, e quando qualquer mineiro fala isso, ele não sabe, inclusive, que ele está recuperando o mito. Né? Na verdade, é uma recuperação do mito de Oxumaré, e que a gente não tinha nem consciência disso. Quer dizer, quando eu descobri isso, aí eu voltei para o texto de Glissant, quando Glissant fala, Eduardo Glissant, né, das Antilhas, fala que o único bem que o africano trouxe foi o bem da memória, e ele vai recuperando na diáspora, por traços, né, por vestígio, ele vai recuperando uma memória africana. E aí eu fui tomada de uma emoção muito grande de perceber que, na verdade, esse mito ele se acha presente. Eu não sei se esses vestígios, não sei se a gente chama isso de consciente coletivo ou inconsciente coletivo, esses mitos estão presentes. Só que, quando eu levei isso para Ponciá Vicêncio, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. E aí, a partir do momento que você tem consciência, aí você já age com maldade, né? Então, olhos d'água, conto olhos d'água. Eu queria levar a narrativa de Mamãe Oxum para o texto. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, Santana Limoeiro, que eu esqueci o nome agora da personagem, conscientemente eu quis levar o mito de Nanã para o texto. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: nós temos uma potência de informações muito grande que a gente pode levar para os nossos textos literários. Nós pegamos uma literatura em que nós reconhecemos os mitos gregos, os mitos romanos. Então, nós podemos produzir uma literatura em que os nossos mitos africanos se acham presentes. Então, a gente tem um material estético muito bom para trabalhar, né? E que amplia o sentido do texto. Mas ele amplia também na medida de quem lê tem conhecimento disso. Aí também fica uma defasagem pelo seguinte, porque esses mitos, a força das barras 639, né, é uma força que é muito mais provocada pelos professores. No estudo desses mitos, como é que fala? Pode ajudar o entendimento de vários textos. E aí, até indo para um autor, né, que já faleceu e que era uma pessoa meio complicada no que diz a Assunção Negra, mas quem lê Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, a batalha que tem em uma das partes do livro, quem tem conhecimento do mito de Ogum tem muito mais possibilidade de ampliar a leitura do entendimento daquele texto. Então, levar esses mitos africanos para o texto é uma como é que fala? Mais um dado que a gente tem para criar a nossa literatura, né? E levar sem folclorizar, era isso que eu estava falando. Sem folclorizar, porque o Jorge Amado também fez isso muito bem, mas só que ele fez de uma maneira muito mais folclórica, né? E nós podemos dar uma outra dinâmica com certeza, o mito de Mamãe Oxum que aparece em Olhos d'Água não é a maneira de contar e de apropriar desse mito é diferente de quem apropria desse mito pensando que é só folclore, né? Eu acho que a gente
esses mitos têm uma dinâmica muito mais presente na vida da gente. Bom, recebi um recadinho aqui dizendo para vocês prepararem os lencinhos, porque nós vamos assistir daqui a pouco, ao final da mesa, um documentário feito com a Conceição. E, enfim, eu não vi ainda, mas está muito bonito, está lindo, muito emocionante, então se preparem. Mas antes, ainda temos um tempinho. E Jaride, tu sabe o que eu vou pedir? A Jaride, ela escreveu, então, esse livro, esse aqui, As Heroínas Negras Brasileiras, e em forma de cordel. Né? E aí, lendo em voz alta, a gente percebe que tem um ritmo, que tem, né, as rimas, né, o modo como ele está sendo feito. E eu fiquei pensando, isso aqui deve ter dado um trabalho imenso, né, porque ela pegou a biografia dessas mulheres, são 15 mulheres, e ao invés, então, de contar formalmente ou academicamente a história dessas mulheres, ela acabou, então, transformando isso em cordel. Né? Então, imaginem todo o trabalho, né, que teve para fazer isso. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como foi esse processo de fazer esses cordéis, né? E depois dá uma lida para a gente. Assim. Eu sei o que ele quer que eu faça. Ele quer que eu passe uma vergonha daqui a pouco. Eu vou passar a vergonha, para deixar ele feliz. Mas, peraí. Mas, primeiro de tudo, eu vou dizer um negócio que vocês vão achar que eu estou sendo hipócrita, mas não estou, tá? Não é tão difícil assim quanto parece. A única parte mais difícil é você colocar data, nomes de lugares, de pessoas, porque aí é difícil de rimar e difícil de caber na métrica, né? Nome de lugar, data, assim. O restante é uma questão de prática, de você se familiarizar com a linguagem do cordel. Eu sempre digo que, para mim, é mais fácil, porque eu cresci lendo cordel. Né? Desde criança, assim, eu lembro que eu nem sabia falar e eu estava ouvindo meu pai e meu avô declamando cordel. Então, é lógico que eu vou ter facilidade. E eu digo isso sempre porque eu não acredito em escrita como dom. Ninguém tem dom de escrever. Ninguém é abençoado com o dom da escrita. E todo mundo pode escrever. E eu falo isso sempre porque quando você pensa que é um dom, afasta as pessoas da escrita, né? Causa um medo. E, eu sou especial porque eu escrevo. Não sou. E o cordel não é inacessível. E eu sempre falo isso nas minhas oficinas, né? Você pode escrever também. Ensino a escrever do jeito que eu escrevo, que é um jeito informal, não acadêmico de fazer. Então, primeiro isso, né? Que se você quer escrever cordel ou qualquer outra poesia que exija métrica e rima, é só prática e familiaridade, ler bastante o que você quer fazer, né? Parecido. Aí, o que ele quer que eu faça, que ele é sabidinho, é mostrar mais ou menos como é que eu faço a métrica, né? A métrica é o ritmo. O cordel ele tem ritmo, né? Ele é melódico. O que diferencia o cordel de outra poesia com métrica é que o cordel ele tem uma melodia muito própria. Quando você declama ele, você logo identifica o cordel porque ele tem uma identidade muito própria dele, né? Todo mundo aqui conhece cordel? Já ouviu falar, né? Então, ele é muito característico. Eu vou escolher o da Tia Ciata, 147 a página, que eu acho que ele é bom para fazer esse vexame aqui que eu vou pagar. Ai, meu Deus. Então, tem 2 jeitos que eu marco a métrica. Ver se eu consigo fazer aqui os ao mesmo tempo. Um é batendo... Tu me ajuda? Um é batendo com a mão. Isso eu ensino nas oficinas, tá? Porque eu sou cega. Que é só dá 4 batidas. Assim. Conhecida e bem famosa, Tia Ciata ainda é. Sobretudo para quem gosta de um bom samba no pé. Mas sua vida foi de luta e também de muita fé. Se der para fazer assim em todas as estrofes, é porque a métrica está certa. Você não pode nem apressar demais, nem segurar demais. O outro jeito... Que é o melhor. Que é o melhor, na opinião dele, né, gente?
é transformar em forró. Gente, eu uso isso real oficial, tá? Não tô brincando, não. Eu faço isso. Ah, agora vocês vão ver meus talentos. Agora. Conhecida e bem famosa, Tia Ciata ainda é, sobretudo para quem gosta de um bom samba no pé, mas sua vida foi de luta e também de muita fé. É só fazer assim em todas as estrofes. Continua, continua. Vai mais um tiquinho. Só um tiquinho. Eu tenho vergonha. Faz uma tia-tiata toda. Só mais um, tá, gente? Ai, meu Deus. Vamos escolher um aqui? Tem que ser um de cestilha, que fica mais legal. Deixa eu ver. Senão a gente vai gastar muito tempo na mesa, né? Só procurando uma história. Aqui, ó. Eita, isso aqui é difícil de cantar, que as palavras são difíceis. Viva a princesa Zacimba, viva os nossos ancestrais, viva Angola, viva o Congo e as tradições orais, viva a África, a riqueza e as raízes culturais. Olha aí, todo mundo fala. Já tá. Tenho orgulho de Zacimba, de ser parte de sua gente. Meu cabelo e minha pele e o meu sangue aqui corrente são herança da princesa de bravura coerente. Nunca imaginei que eu faria isso. Do lado de Conceição Evaristo. Ainda rimou ainda, né? Gente, então, a gente vai ter que se encaminhar para o final. É isso, Fernando? O chefe disse que ainda tem um tempo ainda. Então, Eba. Conceição, depois que você... enfim, ganhou essa projeção, né, de ser lida. Você acha que mudou alguma coisa em referente à publicação de mulheres negras no Brasil? E falo das grandes editoras e também dessas iniciativas das pequenas editoras, ou como a autopublicação. Você acha que a sua imagem como escritora mudou alguma coisa nesse cenário editorial? Olha, eu não sei se a minha imagem como escritora mudou alguma coisa para as outras mulheres. Quero eu que mude, muito, muito mesmo. Agora, uma das minhas preocupações também, né, é agora, quando você perguntou, depois dessa projeção toda, e você falou alguma coisa e passou a visibilidade a ser lida, eu tomei um susto para mim, você estava falando assim, depois dessa projeção toda que você passou a ser rica, eu assustei, eu falei, ih, meu Deus, entendeu tudo errado, tudo errado, tudo errado. Mas eu quero muito que essa projeção crie justamente esse efeito, né? Pensar se tem Conceição Evaristo escrevendo, tem várias e várias outras autoras. Eu não vou citar para não citar algumas e não citar outras. Porque a minha preocupação tem sido muito essa também, de não ser tratada como excepcionalidade. Porque quando você trata, e é isso que se faz muito aqui no Brasil, né? Quando destaca determinadas figuras negras ou de origem popular e trata essas pessoas como excepcionalidade. E toda vez que você trata as pessoas como excepcionalidade, você retira essas pessoas da coletividade que ela representa.
E isso eu não vou permitir que façam comigo. Isso eu falo... Isso eu falo o tempo todo. O primeiro lugar de recepção de minha escrita foi o movimento social negro. Foi entre meus pares. Então, Prêmio Jabuti foi importante, a ocupação aquela ocupação em São Paulo foi importante, Prêmio Bravo, Prêmio Cláudio, mas eu só cheguei a essa visibilidade porque um grupo sustentou, foi um grupo que deu o pontapé inicial. Foram homens e mulheres negras dentro do movimento social, pegaram o meu texto, era sarau, era não sei o quê, levavam para as escolas, levavam para as faculdades para fazerem seus TCCs, seus mestrados, suas teses de doutorado. Então, eu sou cria de uma coletividade. Então, que essa projeção que eu estou tendo, que volte para visibilizar essa coletividade. Se, por acaso, se pensarem na Conceição Evaristo, e se, ao pensar em mim, ao procurarem meu texto, procurarem texto de minhas iguais, eu não preciso de mais nenhum prêmio. Entende? Eu não quero ser vista como excepcionalidade, porque aí o que acontece? Nós sabemos da maldade disso. Aí tem uma mulher negra que escreve, tem um juiz negro, e aí é tratado com tanta excepcionalidade que o sujeito, de uma hora para outra, vira presidente do Brasil. Entende? A excepcionalidade é a exceção. E eu tenho dito muito também, a exceção, ela só serve para pensar as regras. Então, que regras são essas que regem a sociedade brasileira, que aí você tem que descobrir alguns, apontar esses alguns desesperadamente e achar que está resolvido. A visibilidade de uma escritora negra como é que fala? Não explica a invisibilidade de tantas outras. A visibilidade de um negro não significa que a sociedade brasileira está quites conosco. Então, é isso que eu quero, que a minha visibilidade ressoe também para a visibilidade do coletivo. Jaride, fala um pouco da Ferina. Como é que foi o início e tudo que vem pela frente? A Ferina surgiu da necessidade de fazer um selo literário, uma editora que publicasse mulheres, mas que publicasse mulheres todas, mulheres negras e indígenas, trans, mulheres de origem asiática, mulheres com deficiência, mulheres lésbicas, bissexuais, mulheres fora do eixo Rio-São Paulo, porque toda a minha trajetória, que não é muito longa, mas é muito incisiva, eu sempre falo do quanto o mercado editorial é um mercado editorial masculino, e quando se abre para mulheres brancas, do São Paulo, do Rio de Janeiro, e de classe média e alta. Então, seria muito hipócrita da minha parte se eu tivesse a oportunidade de fazer uma parceria com uma editora e essa editora reproduzisse as mesmas coisas que eu critico o tempo inteiro. Então, eu vou ser curadora da Ferina,
A gente escolheu esse nome Ferina baseado na coisa da língua ferina, que é muito minha cara. E escolhemos um conselho editorial, né? Uma das condições que eu quis para esse conselho acontecer, em parceria com a editora Pollen, que publicou Heroínas, é que esse conselho editorial existisse, formado por 11 mulheres, que a gente convidou uma por uma. Então, são mulheres diversas, e não são mulheres para cumprir um espacinho, né? Não é tipo uma negra, uma não sei o quê, e acabou, né? Então, tem várias mulheres representativas de diversas áreas acadêmicas, não acadêmicas, diversas faces do livro, vários tipos de livro e literatura em linguagem, designer, ilustradoras, com a intenção de que elas tragam propostas de escritoras também e me ajudem na curadoria disso. Né? Então, tem a Márcia Cambeba, uma escritora indígena incrível, tem a Cidinha da Silva, tem a Neide Almeida, que é diretora do Museu Afro, em São Paulo. Então, a gente quer publicar mulheres do Brasil inteiro, que escrevam literatura, né? Poesia, conto e romance, e fazer eventos e montar, e fazer uma... o que eu sempre digo, eu não acredito em mendigar espaços. Né? Eu quero ser publicado em editora gigante. Né? Eu não acredito nisso, eu acredito em criar uma outra lógica, criar uma outra coisa. Porque eu sei como eu fui tratada por editora grande. Né? O Heroínas foi ignorado, foi tratado com muito desdém por uma editora bem grande. E depois que eles viram o sucesso que o livro foi, me mandaram um e-mail assim: você não tem mais cordel para a gente, não? Eu nem respondi. Né? Me respeita. E é esse tipo de coisa que eu falo, né? Eu não quero isso, eu quero que a gente construa uma coisa que é nossa e que, de fato, seja para todas as mulheres e dê a oportunidade das mulheres construírem sua literatura, suas carreiras. E eu quero ajudar pessoalmente, né, compartilhar o conhecimento que eu tenho, que eu fiz com o meu próprio trabalho, né, usando as redes, com cada uma delas, né, ajudar como é que faz com as redes, como é que divulga, como é que usa lojinha e tal, para mudar a lógica mesmo, porque eu acho que a gente é que tem que ensinar para eles, né? A gente é que tem conhecimento para ensinar para eles, porque eles estão presos nas velhas lógicas, nos velhos modos de fazer as coisas, no mais do mesmo. É a gente que tem criatividade, é a gente que tem esse conhecimento da tradição, do repertório, das novas histórias que não estão contadas ainda na literatura brasileira, e a gente que tem isso, a gente que sabe como fazer, e como a Jurema Wernick que disse, nós temos orgulho de possuir o que nunca nos foi dado. Então, cara, é a gente que sabe, a gente que tem para ensinar. Não vamos pedir, a gente faz e ensina. Se você quiser, observe e aprenda. Não é verdade? Então... Estou nervosa. Em breve a gente vai abrir chamado para originais. Então, mulheres, todas as mulheres, inclusive as mulheres trans, fiquem de olho na página da Ferina no Facebook e mandem os originais de literatura, que eu que vou ler tudo e entrar em contato com vocês. Bom, e para a gente, então, terminar, né, a gente tem uma outra mesa depois, né, com a Djamila Ribeiro e a Winnie Bueno. E lembrando também que, após a segunda mesa, a Jarid, a Conceição, a Djamila, a Winnie vão estar autografando ali no salão. Tá? Para terminar, daí a curiosidade, talvez não só minha, mas eu queria saber como é o dia a dia de uma escritora. Ou seja, como é a escrita, como é essa relação com a família. É difícil escrever. E se é possível sonhar em viver de literatura? Olha, sonhar viver de literatura, eu não sonho, não. Eu acho que eu tinha... Como é que fala? Tem que estar escorregando na maionese para sonhar uma situação dessa. Agora, que eu gostaria de ter uma tranquilidade
isso eu gostaria de ter mesmo, né? Porque é difícil coordenar, escrever, trabalhar, cuidar de filha, sair para palestra. Quer dizer, agora, de uns tempos para cá, bem mais recente, é que eu tenho tido essa felicidade, não sei se você passa por isso, mas de ir para palestra que tenham Prolabore. É difícil, né? É difícil. Quem trabalha também em movimento social sabe muito bem disso. Então, às vezes, surge um Prolabore que eu não posso me dar o luxo de recusar. Mas, na maioria das vezes, eu vou sem Prolabore. Entende? Porque tem toda, por exemplo, me chamam para falar numa escola lá em São Gonçalo. Aí eu vou. A mesma boa vontade que eu vou para São Gonçalo, eu vou para o salão, o evento lá em Paris. Mas, até você me lembrou agora, ano passado, quando eu estava na exposição Ocupação Conceição Evaristo, em São Paulo, que foi uma ocupação belíssima, muito bonita mesmo, porque não foi eu que montei, né? Então, eu posso dizer que era muito bonita mesmo. E foi um momento também de visibilidade muito grande do meu trabalho. Aí uma repórter me perguntou, e como a senhora se sente como mulher negra com essa exposição? Aí eu falei, a partir do momento que eu saio daqui e vou para a Avenida Paulista, eu sou uma mulher negra. Eu saio daqui, quando eu entro no departamento, numa loja, foi mesmo, quando eu entrei num do departamento, o segurança me acompanhou o tempo todo. Entende? Então, ser escritora para uma mulher negra ainda não me confere muitas coisas na sociedade brasileira, não. Pode conferir entre os nossos, entre as nossas. Então, eu sou uma escritora que faço a minha comida, que tem que preocupar quem vai levar a minha filha para a escola, que tem que montar uma estrutura quando eu saio de casa para deixar a Iná, né, que a minha menina tem 37 anos, já é uma menina. Não, é uma menina porque a minha filha tem uma síndrome genética. Ela tem 37 anos cronológico e hoje seria uma menina dos seus 14 a 15 anos. Ela tem uma outra sabedoria. Em compensação, às vezes, ela bate assim no meu ombro e fala assim, mãe, vai descansar um pouco. Eu estou falando isso para o seu bem. Entende? Então, é uma outra maneira de lidar. Mas eu sou uma escritora que trabalha todos os dias. O meu grande sonho, vou falar em alto e bom som, é ganhar, por exemplo, uma bolsa de criação, né, que eu pudesse ficar dias escrevendo, porque aí eu poderia não preocupar tanto em trabalhar. Então, quem aqui tiver conhecimento de algum órgão de fomento que me dê uma bolsa de criação até o final do ano, tá bom? Olha, gente, o que eu vou escrever. O que eu vou escrever. Eu trabalho de casa, né? E minha rotina eu fico em casa toda descabelada, limpando o cocô, xixi de gato e cachorro. E é engraçado, você falou engraçado o senso irônico da coisa, de como realmente só entre as pessoas que sabem que você é escritora que isso lhe dá algum respeito, porque eu moro num prédio de classe média em São Paulo, né? Que eu moro há 3 anos lá, saí do interior do Ceará, e eu sempre falo assim que eu não posso, para eu pegar uma encomenda na portaria, eu tenho que descer montada. Eu tenho que sair com o cabelo assim, eu tenho que sair toda assim, porque se eu sair com o cabelo preso e sair e no elevador tiver uma das mulheres que moram no prédio, já 3 vezes aconteceu isso. Era tipo 2 horas da tarde, aí ela fala assim: "Ah, você está saindo mais cedo hoje?"
3 vezes aconteceram isso já. E eu me sinto mal. Eu sei que não é culpa minha, eu sei que é o racismo, mas eu me sinto mal. Então, tipo, eu não quero nem buscar encomenda. Eu tenho que ir arrumada buscar encomenda na portaria, por causa desse tipo de coisa, assim. E então, as rotinas. Aí você vai e sobe, aí chega um convite para eu vir dividir a mesa com a Conceição Evaristo, né? Então, é uma coisa muito altos e baixos. E é bem louco. Mas eu tenho um processo criativo bem... não é linear, né? Eu escrevo quando consigo, assim, da vontade, a não ser quando eu tenho prazo de algo. Mas eu me sinto bem livre para escrever, né? E é isso, assim, não... eu sou bem privilegiada porque eu vendo muito cordel. Então, muita coisa eu consigo fazer com o dinheiro que eu vendo dos cordéis, né? Que vendem muito bem, graças aos professores que usam muito nas escolas. Então, eu tenho muita sorte com isso. Muito obrigada aos professores maravilhosos que levam os cordéis e fazem muita diferença nas escolas e fazem o que eu nunca tive acesso quando eu estava crescendo. Então, está aí vindo uma geração de crianças que sabem que são negras, que conhecem heroínas negras e que estão tendo acesso a temas tão importantes, né? Graças aos professores que fazem isso individualmente, muitas vezes sem apoio das escolas, na maioria das vezes sem apoio das escolas. E já que a gente está acabando, eu queria que, não sei, acho que eu vou chorar, eu queria muito agradecer, Conceição. Vou chorar. Por ter me encorajado. Porque quando eu mais precisava saber que eu podia ser, que eu podia escrever, que eu podia falar, eu encontrei você. E estar aqui com você é um sonho realizado.